Se o teu filho errar, o que sai de você? Se a tua família errar, o que sai de você? Se a pessoa fizer as maiores atrocidades da vida, será que sairia de nós exatamente isso que saiu desse pai? Quando o pai corre e vai até o filho, diga comigo, o pai está dizendo: meu filho, você teve consequências por causa das suas tolas escolhas, porém o meu papel é recebê-lo e trazê-lo junto a mim para que possamos viver juntos. Você está hoje buscando pelos seus direitos ou você está hoje buscando se relacionar com o pai? Senhor Deus, meu Deus, nós estamos diante de mais uma grande oportunidade. Cada dia que nós, Senhor, acordamos pela manhã, é mais uma oportunidade que nós recebemos, meu Pai, para viver esse momento único e especial com o Senhor. É aquele momento aonde o Pai, Ele está preparado, Ele está pronto para receber o seu filho, para receber sua presença, seu abraço. E é exatamente o que o Senhor, na sua palavra, o Senhor revela. O Senhor revela o seu coração. O Senhor revela a sua vontade. O Senhor revela o seu desejo. O Senhor deixa claro que quando nós nos alinhamos à vontade de Deus, à vontade do Pai, então tudo aquilo que na nossa vida ainda não foi mudado, não foi transformado, tudo que ainda não foi restaurado, o Senhor está pronto para restaurar. Porque nós estamos aqui para representar o Pai. Nós estamos aqui para sermos os seus representantes, mas não num contexto simplesmente físico. Meu Deus, nós estamos aqui para transmitir, para passar para as pessoas a essência do Pai, o amor do Pai, o que o Pai, Ele representa. Jesus disse: se vocês olharem para mim, vocês estão olhando para o Pai. Porque o que o Pai faz, o Filho faz. Eu e o Pai somos um só. E é exatamente isso que o Senhor quer. Mas, meu Deus, com o pecado ter entrado e ter dominado a vida de tantas pessoas, infelizmente, o Pai, como nós vemos que deveria ser semelhante ao Pai eterno, imitar o Pai eterno, nós temos visto, Senhor, que isso não tem acontecido com a frequência e com a força que precisava. E por isso, nós vemos tanta orfandade, nós vemos tantos filhos, nós vemos tantas pessoas cheias de amarguras, de feridas, cheias, meu Pai, de tantas coisas que tem afetado, que tem roubado, que tem, meu Deus, deformado. Nós não nascemos deformados, mas fomos, porque, Senhor, homem vai afiar homem, homem vai afiar um outro homem, e aquilo que for mais forte vai prevalecer. E se o que há dentro de nós, se o que nós estamos colocando dentro de nós não for a tua palavra, tudo que está fora
meu Pai, vai resultar num resultado que não é aquele que nós queremos, que nós desejamos, que nós buscamos para a nossa vida. Então, como ainda ontem nós ouvimos, a única coisa que funciona é a palavra. A única coisa que funciona muito bem é a tua palavra. Então, que através da tua palavra, meu Deus, cada um que está aqui possa agarrar ao máximo essa oportunidade de se aproximar do Senhor, de buscar o Senhor, de, Senhor, tomar decisões aonde elas vão levá-lo a se parecer cada vez mais com o Senhor. Eu te amo, Jesus. Obrigado por estar aqui. Fala conosco. Não nos deixe sair daqui da mesma forma, do mesmo jeito, mas que o Senhor possa fazer algo incrível e poderoso no coração e na vida de cada um. Porque nós só estamos começando o projeto Casa Firme, só estamos iniciando, mas com a certeza que quando terminar, meu Pai, nós teremos grandes testemunhos, como nós já temos ouvido. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém? Tá ligado? Pegou o Espírito? Que Espírito que é esse? Então diga aí, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026. Pense grande, porque pensar grande é pensar como Deus. Amém? Pode se sentar, por favor. Nós ouvimos ainda essa semana na palavra, Ezequiel 37. Mas eu quero falar um pouquinho mais, deixa eu já até abrir aqui, na passagem de Lucas. Na passagem de Lucas, isso. Lucas, capítulo 15, diga comigo, Jesus veio mostrar o coração do Pai. Se olhar para Jesus é como olhar para o Pai, e o que nós vemos Jesus fazer é aquilo que o Pai está fazendo, então nós precisamos parar, e como hoje essa reunião ela tem o intuito, o propósito, de nos ajudar a entender sobre essa postura que o homem ele foi criado na vida para ter. Então, olha só, Lucas 15 diz, a seguir levantou-se e foi para seu pai. É aquela passagem que fala daquele filho, o pródigo, que desperdiçou a herança do seu pai. Ele quis a herança antes da hora, porque para ele, o pai no seu coração já tinha morrido. Ele já não era mais para a vida do seu filho naquele momento importante. E depois dele ter desperdiçado tudo, dele ter brincado como ele brincou, quando ele se viu numa situação onde ele não tinha mais para onde ir, de quem que ele se lembrou? Ele se lembrou do pai. Porque o pai, ele não era nada daquilo que ele tinha colocado na cabeça dele. Por qual motivo ele quis gastar toda a sua herança? A Bíblia não nos dá detalhes. Mas a verdade é que quantas vezes nós vemos isso acontecer? Pessoas que precisam muitas vezes viver suas próprias experiências na vida, porque elas não estão dando de verdade ouvidos à voz do Pai. Então, a seguir, levantou-se e foi para seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu
Diga comigo, e cheio de compaixão. Como é que estava esse pai, hein? Correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Vamos repetir essa parte juntos? Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Olha que coisa forte. O que a Bíblia, através dessa passagem, ela vem para nos ensinar e revelar exatamente qual deve ser o coração do Pai aqui na terra. Ele não julgou, ele não criticou, ele não pesou, ele não recriminou, ele não jogou nada na cara, ele não brigou, ele não botou o rapaz para fora de casa, ele não desprezou, ele não rejeitou, ele não abandonou. Não foi ele que pediu para que o rapaz saísse de casa. E também não impediu quando o filho quis sair de casa e viver suas experiências. Ele não trabalhou para poupar o seu filho. Olha, eu vou falar uma coisa. Cada dia que passa, se uma pessoa, ela realmente, ela quer crescer, mudar esse parecer com Deus, cada nova situação, ela está tendo oportunidade de ir para um nível maior. Cada nova situação. Porque, vamos lá, quando um filho, ele não tem a atitude que muitas vezes o pai, eu vou falar mais do pai, não vou me ater tanto à mãe, mas quando um filho ele acaba tendo uma má atitude que o pai não esperava que ele viesse a ter, diante de pessoas, né, diante de parentes, às vezes diante da família, qual que é a tendência desse pai? Vamos colocar uma porcentagem de 98%, 97%. Qual é a reação deles? É se alterar? É não gostar? Às vezes corrigir na frente? Dependendo da situação, até ameaçar? Bater? Ficar bravo? Por que um pai ele estaria reagindo dessa forma diante de uma má atitude do seu filho diante das pessoas? Porque ele está preocupado com a imagem dele. Porque, na verdade, ficou revelado, diga comigo, o que falta ser feito no dia a dia. O que não está sendo feito. E esse pai, tudo que aquele jovem, o seu filho precisava, ele vinha suprindo. Ele vinha cuidando. Ele vinha transferindo para esse rapaz. Mas Jesus que contou essa palavra, essa parábola, ele vem para nos mostrar aquilo que muitas vezes acontece no dia a dia, uma má
atitude por parte do filho. O que saiu desse pai? Saiu compaixão. Saiu misericórdia. Saiu amor. Ele, quando, olha aqui, ó, volta no versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, diga comigo, o filho estava longe do pai. Isso. O seu pai o viu e, cheio de compaixão, o que ele fez? Ele correu. Será que o natural, o normal do que a gente vê nos dias de hoje, não seria esse filho, esse pai, melhor dizendo? Eu vou correr atrás desse. Tem muitas expressões que se usa aí. Ele não é mais digno, ele não é mais meu filho. Ele não me respeita, ele não me ama. Eu não considero mais, eu não admiro mais, eu não tenho mais orgulho dessa criatura. Ele correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Meu Deus do céu. Será que isso aqui tem saído de nós? Será que é essa atitude que tem saído de nós? Se uma pessoa errar na tua frente, o que sai de você? Se o teu filho errar, o que sai de você? Se a tua família errar, o que sai de você? Se a pessoa fizer as maiores atrocidades da vida, como o mundo hoje está cheio disso, de verdade, nós precisamos mergulhar e fazer perguntas. Será que sairia de nós exatamente isso que saiu desse pai? Quando o pai corre e vai até o filho, diga comigo, o pai está dizendo: meu filho, você teve consequências por causa das suas tolas escolhas, porém o meu papel é recebê-lo e trazê-lo junto a mim para que possamos viver juntos. Esses dias eu atendi um pai, ele virou para mim e falou: bispo, minha filha está assim, à beira da morte. Ela já falou para mim várias vezes que ela vai se matar, ela está em depressão, ela está vivendo, eu sou separado da mãe dela, então ela está vivendo nesse momento com a mãe, e aí elas estão brigando muito, não estão se entendendo, e aí ela está nesse ponto, nessa situação, a mãe não está sabendo lidar, e quando a mãe não está sabendo lidar, e a criança não está respeitando, o que está faltando na vida dessa criança? O que está faltando? No caso, é uma adolescente. Está faltando o que na vida dessa? Está faltando o pai. Está faltando a presença do pai. Quando está faltando educação, quando está faltando uma boa postura, quando está faltando uma boa atitude, quando está faltando alguma coisa que não podia faltar naquele filho, está faltando o quê? Está faltando os ensinos do pai, a presença do pai, a identidade do pai. Pode observar. O que na maior parte as pessoas elas estão buscando? Uma referência. Alguém que é mais forte do que ela.
um líder, alguém que vai orientá-la, que vai norteá-la, que vai instruí-la, alguém que vai conduzi-la. Tem até um testemunho, né, da esposa do pastor Anderson, que ela disse que na casa dela, o que ela não teve foi não. E o que ela mais sentiu falta foi de receber nãos. Por quê? Porque os nãos são saudáveis. Os nãos livram, os nãos, eles salvam. E é verdade. A atitude desse pai para com esse menino não foi de fechar os olhos para os seus erros, não foi de ignorar as más atitudes, mas foi de revelar qual deve ser o nosso coração, porque isso aqui está aqui para nos ensinar. Isso aqui está para me ensinar. Ainda esses dias, né, eu vivi uma situação com a minha filha, aonde tinha pessoas ali, num dos trabalhos que a igreja realizou esses dias. E ali, dentro daquele trabalho que estava sendo realizado, eu queria que ela tivesse uma atitude que, na minha cabeça, ela já fazia parte da vidinha dela. E naquele momento ela travou. E que ela travou, ao invés de eu, peraí, deixa, acalma, espera. Não, você vai, né? É aquela chamada faca de dois gumes. Você tem que ajudar a romper, mas também você não pode forçar. E ali eu quis forçar, insistir um pouco mais. E ali ela travou, chorou. E aí eu fui ouvir a palavra de domingo, depois eu fui buscar, né? Eu sempre, qualquer coisa que eu vejo que não está dentro, eu não vou falar de alguém, não vou falar da minha esposa, não vou falar da minha filha, eu vou falar de mim. Eu quero saber de mim. Aquilo que talvez eu não estou ainda vendo, percebendo, mas eu estou aberto. Na hora que eu fui buscar esse aconselhamento, ainda a pastora virou para mim e falou assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa, você precisa ajustar, ela precisa conseguir estar mais com você do que mais com a mãe. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando você forçou a situação, você estava ali querendo insistir, ficou revelado que você estava mais preocupado com o quê? Que ela fizesse certo ou com a sua imagem? Eu disse, é claro que eu queria que ela fizesse certo, mas eu entendo, pelo que eu ensino, que eu estava preocupado com a minha imagem, foi por isso que mexeu comigo. Ela falou, exatamente, você estava mais naquele momento preocupado com a sua imagem. Você não estava preocupado ali naquele momento realmente com ela. Porque é até injusto da nossa parte, e ainda ela deu exemplos de coisas que já tinha vivido, de que quando um pai ele está reagindo assim com o seu filho, ele está forçando, ele está obrigando, ele está impondo, ela disse, isso fica caracterizado como um pecado. Eu virei e falei, então, se é assim, então eu pequei, então eu desagradei a Deus ali. Por quê? Porque seria muito cômodo ali, talvez, não é essa palavra que eu queria usar, mas seria mais fácil. Não estou errado. Que é o que muita gente faz, desculpas, justificativas, argumentos, conta história. Não, mas você não estava ali no momento, você não viu o que eu vivi, o que eu senti, o que eu passei, o que essa criança fez comigo. Não. Eu quero saber aonde é que está o ponto em mim que não está certo. Vai me confrontar?
vai me constranger? Vai me deixar mal? Eu vou ficar mal? Vou, mas eu entendo que é melhor eu ficar mal e mudar do que eu amanhã estar mal por nunca ter mudado. Quem está entendendo? Quando você fica mal na vida, você fica mal porque você está fazendo uma coisa certa ou porque você está fazendo uma coisa errada? É resultado do quê? Jesus não foi ferido? Foi ou não foi? Mas ele foi ferido com qual propósito? Quando alguma coisa te deixa mal, te constrange, quando alguma coisa vem e afeta você, aquilo é com um propósito, porque você está buscando a mudança, porque você quer a mudança, porque você quer alinhar o teu coração ao coração do Pai, você quer realmente estar no centro da sua vontade, ou é porque você quer as coisas do seu jeito? Isso é muito importante, mas muito importante. E aí ali ela me deu mais algumas direções, tal, ela falou, faz isso, 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 que você vai ver que vai ter um resultado maior. Ah, mas isso aqui eu não sei como lidar por ser até menina, tal. Aprende, desenvolve, seja o que for, mas não permita mais isso acontecer. Trabalhe mais, eduque mais, invista mais. Mas eu trabalho muito, todo mundo trabalha muito. Porque não é o que a maioria fala. Mas se eu não trabalhar, não tem como pagar as contas. Se eu não trabalhar, eu não tenho como manter as coisas em casa. Se eu não trabalhar, não tem como eu comprar o que eu tenho que comprar. Não tem como pagar aluguel, pagar água, pagar luz, pagar isso, pagar aquilo. Como é que vai ser? O que vai ser, querido, é que amanhã o futuro vai revelar. Diga comigo, o coração do Pai. E que tipo de pai eu quero ser? Que tipo de homem eu quero ser? Aquilo me trouxe uma reflexão muito profunda. Que ainda na quarta-feira passada, eu fiz exatamente essas perguntas, e eu nem sei se eu tenho mais essas perguntas, mas eu lembro que uma das perguntas que eu fiz para o grupo que estava comigo a semana passada, falando a respeito da personalidade, uma das perguntas que eu fiz foi: você é uma pessoa que se arrepende fácil ou você é uma pessoa que acaba tendo remorso? Você é uma pessoa que quando se arrepende, então vamos lá, num pedido de perdão que eu tenho que pedir, eu demoro para pedir perdão ou eu peço rápido? O casal pode ter um quebra-pau aqui, pode ter discutido, um ter desentendido com o outro, um não ter gostado do que um falou, fez ali, tá, aquilo se resolve em 5, 10 minutos, ou eles ficam de pá virada o final de semana todo, ficam não sei quantos dias. Isso revela falta de maturidade. Falta de maturidade, porque desentendimento qualquer um pode ter e vai ter. Fala que não vai ter, vai ter. O problema não é ter, o problema é não se resolverem. O filho cometeu a maior atrocidade, gastou a herança, ficou sem herança. Ele podia ter pegado um problema sério, grave para a vida dele. Ele tem consequências depois dessas escolhas, mas o coração do pai foi: eu não vou te julgar, eu não vou te condenar, eu não vou apontar o dedo para você, eu não vou ficar aqui pensando teus erros, tuas falhas, porque, diga comigo, é impossível o coração do pai se prender, diga, nos nossos pecados. Diga, o propósito é nos levar ao arrependimento. Porque o arrependimento vai produzir a mudança. Não vai sair do pai
culpa, condenação. Você não tem jeito, você não muda. Você é complicado, você é chato, você é difícil, você é grosso, você é isso. Não vai sair isso do coração do pai. Não vai. Essa imagem do pai recebendo seu filho é muito forte. Porque tantas vezes tomamos decisões que não deveríamos ter tomado. Diga comigo, e a misericórdia do pai, diga, cobriu seu filho. Diga comigo, e também o seu abraço e o seu beijo, diga, revelou, diga, o seu amor e a sua compaixão. Ele sabe quando uma pessoa, ela não consegue ser outra pessoa, mesmo diante dos erros, das falhas, dos pecados, da maior atrocidade, ela não consegue ser outra pessoa. Ele não conseguiu ser outro. Ele não conseguiu rejeitar o filho. Ele não conseguiu desprezar o filho. Ele não conseguiu ali naquele momento lidar com o seu filho como, vem cá que eu vou te julgar agora e eu vou saber qual vai ser a sentença que eu vou aplicar com você. Não! Ele correu atrás do filho, ele abraçou o filho, ele beijou o filho. Ele botou roupa nova no filho. Diga comigo, ele não enxergava o seu passado. Diga, mas ele enxergava. Diga, algo novo que estava acontecendo na vida dele. Por quê? Porque ele correu para quem? Para quem? O filho veio atrás de quem? O filho veio procurar quem? E qual é a certeza que o pai tem quando o filho dele está com ele? Ah, meu filho, comigo você vai ter tudo. Você não vai ter falta de nada. Você vai ter tudo. A bispa já pregou isso várias vezes. Quando o Senhor ele olha para a gente, ele não olha uma obra inacabada, ele olha para uma obra acabada. Acabada. Quando eu cheguei na igreja, com a nossa vida no fundo do poço, destruídos, arrebentados, ali o Senhor já olhava para a minha vida como uma vida acabada. Quando você chegou em Jesus, que você estava vivendo os problemas que você estava vivendo, ali ele já enxergava você uma obra acabada, concluída. Então, olha o quanto nós precisamos parar e ver o que ainda está governando a nossa vida. O que está dominando ainda a nossa vida? O que ainda tem alguma miséria, tem alguma mentira, tem algum engano? Tem alguma coisa ainda que a gente olha e a gente fala assim, não, eu já mudei, isso aqui não faz mais parte da minha vida não. Mas a hora que você está diante do erro, da falha de alguém, será que sai realmente da gente essa atitude misericordiosa? Eu sempre encontrei o meu Pai eterno de braços abertos. Porque o desejo do Pai, o coração do Pai, diga comigo, é que haja vida. Então, agora vamos pegar isso aqui. O Pai, ele quer que haja o quê? Ele quer vida. Na passagem do Vale de Ossos Secos, o Senhor pega o profeta, leva ele para um vale, um cemitério de ossos sequíssimos, não dava para ver outra coisa. E ali naquele momento, ele faz a pergunta ao profeta, filho do homem,
pode tornar a viver esse vale? E a resposta do profeta, ela deveria ser a resposta de todas as pessoas. Nem todo mundo responde como ele respondeu. Quando ele disse, tu o sabes, ele disse, eu quero estar dentro da tua vontade. Se o teu projeto, Senhor, se a direção, o comando que o Senhor vai dar aqui, é que esse vale vai reviver, então ele vai reviver. Mas se esse vale, o Senhor entende que não tem mais como reviver, ele não vai reviver, não há mais o porquê de reviver, ele não vai. Ele disse então você quis se alinhar com a minha vontade, com a minha palavra, com o meu coração, então profetiza sobre o vale. O que ele pediu para o profeta fazer? E agora olha aqui. O profeta queria a vontade de Deus ou a sua vontade? E qual era a vontade de Deus? Que ele profetizasse para que aquela situação mudasse. Ouviu o que eu falei? Então diga comigo, a minha boca é um instrumento de vida ou de morte. Então você está usando no dia a dia a sua boca como um instrumento do quê? Sua boca está sendo usada como um instrumento do quê? Você tem que ser sincero, você tem que mergulhar fundo no dia a dia, no dia a dia, no dia a dia. O que mais sai da sua boca? Não, bispo, eu falo que eu amo a minha família, que eles são importantes, isso e aquele, tá, mas quando você está nervoso, quando você está diante do erro, da falha deles, o que sai? Quando eu estava ali, naquele momento, vendo que a minha menininha não estava tendo a atitude que eu queria que ela estivesse, por que eu queria que ela tivesse aquela atitude? Eu estava mais preocupado com a imagem? Eu estava mais preocupado com a minha reputação? Eu estava mais preocupado se alguém pudesse olhar e falar, ô garotinha, isso e aquilo outro, para eu poder me encher de orgulho e poder dizer, olha, realmente eu estou sendo um bom pai. A gente precisa se conhecer. A cada novo desafio, a gente precisa lembrar o que ouvimos no domingo. Ele vem para revelar mais sobre a gente do que sobre os outros. Isso é uma coisa que entrou já, e assim, quando você deixa isso entrar, eu aprendi que eu nunca, quando eu for pedir algum tipo de ajuda na vida, eu não vou falar da minha esposa, eu não vou falar, amanhã meus filhos vão estar grandes, eu não vou falar dos meus filhos, eu não vou falar do vizinho. Eu vou falar de mim. E aí, você tem coragem? Você já tem a humildade? Eu não cheguei aonde eu quero chegar ainda, estou crescendo nisso. Que foi um exemplo ainda que eu dei para uma família que, não, porque aconteceu isso. Eu virei, eu falei assim, olha que coisa. Eu olhei e falei assim, olha, Paulo, você sabia que ele disse que caso ele morresse, ele fosse para o inferno, se a morte dele e a ida dele para o inferno resultasse na salvação de todo Israel, ele disse, eu aceitaria. Gente, olha que eu vou falar uma coisa, hein? Não é fácil chegar num nível desse, não. Eu estou muito longe disso. Eu aceitaria ir para o inferno se isso contribuísse, ajudasse para que Israel fosse salvo. E eu virei e falei, eu não estou nesse nível.
Mas o que é que nesse momento eu posso fazer para contribuir para que essa pessoa aqui possa mudar? O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Que atitude que eu posso tomar? Porque a verdade é que o mundo que está aí fora, essa cultura, né, a briga pelo direito, e esse direito está levando a aumentar cada dia mais o esfriamento do amor das pessoas por Deus e o aumento da iniquidade, o aumento do pecado. Porque é uma briga pelo direito. Muitas famílias, a briga não é por paz, a briga é por direito. E se eu estou brigando por direito, eu estou brigando pela vida, ou isso vai gerar morte? Vou perguntar de novo. Se eu estou brigando por direito, o senhor está me levando a brigar pela vida, eu quero vida realmente para minha família, ou isso vai resultar em morte? Vai resultar em morte. Porque nós não estamos aqui para brigar por direito. Nós não estamos aqui para brigar por razão. Nós estamos aqui para deixar uma coisa bem clara. A resposta do profeta Ezequiel para o Senhor. Pode reviver ou não? Tu sabes, eu quero estar alinhado com a tua vontade. O Senhor tem vida? Então eu quero vida. Esse vale vai reviver. Mas para poder terminar a obra está faltando espírito. Então eu vou profetizar o espírito vai entrar. Bispo, em casa a gente tem tudo, só não tem espírito. Então profetiza o espírito, busca o espírito, invoca o espírito. Leva esse espírito para essa casa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas diga comigo, só sai uma coisa do coração do Pai: misericórdia, vida, amor. É impossível sair do coração do Pai vingança, a raiva, ódio, uma intenção, uma motivação errada. É impossível. Aí alguém vai falar: bispo, a gente está aqui para isso, né? Para mudar tudo isso. Então, mas aí, se eu não tenho ainda um entendimento do que acontece comigo, do que está aqui dentro de mim, eu vou estar sempre assim preparado para responder: não sou assim não. Não, isso aí não acontece comigo não tem esse tipo de problema não. Ué, mas todo mundo está sujeito. E cada dia que passar a gente vai descobrir mais coisas sobre nós. Quantas vezes eu já falei com pessoas, já falei com obreiros, já falei com pastores, já falei com lideranças. Quantas vezes você falar para a pessoa lá: ei, tem um negocinho aqui que você precisa mudar. Não tem esse problema não. Isso aí nunca. E a pessoa só tendo perdas na vida dela. Quando uma pessoa ela tem consciência das perdas que ela já teve na vida dela, ela não vai mais cometer erros que vão gerar perdas. Então o que ela vai fazer? Ela vai ficar mais atenta. Ela vai se alinhar cada vez mais com o Senhor. Ela vai. E aqui, para eu terminar, você precisa ter isso em mente. Entender, acreditar, saber que realmente você sabe. Por isso, o Espírito Santo nos traz de volta a imagem terrível do vale de ossos secos. Essa imagem difícil de um filho pedindo a herança, e estando o pai vivo e depois abandonando seu pai, fazendo as piores escolhas, esse rapaz, ele realmente estava perdido. Agora, eu pergunto para você, o vale de ossos secos, ele revelava o quê? A nação de Israel,
que estava de que jeito? Morta, seca. Mas eles estavam mortos mesmo? Eles estavam mortos? Fisicamente eles estavam mortos? Não. Foi uma visão que o Senhor deu ao profeta para revelar a condição espiritual da nação. Então, na cabeça de Israel, eles estavam vivos, cheios de Deus. Mas o Senhor falou, vem cá, ó como é que está esse povo. Na cabeça do filho que estava perdido, quando ele pediu a herança, ele quis o seu direito. Pai, me dá o meu direito. Eu quero o meu direito. Você está hoje buscando pelos seus direitos? Ou você está hoje buscando se relacionar com o Pai? Por que uma pessoa que ela está buscando se relacionar com o Pai, ela não vai buscar direitos? Diga comigo, porque há um banquete, há uma mesa que já está preparada com tudo que eu preciso, diga, realizada pelo meu Pai, preparada pelo meu Pai. Ó, então é igual chegar na casa do pai e o pai falar, filhão, ó, aqui ó, tem uma chave de uma Ferrari, ó, aqui tem uma casa que você sempre sonhou ter, filhão, ó, aqui tem ó, a saúde, o corpo, a vida que você sempre desejou. Ó, aqui, ó, tem o financeiro que você sempre quis ter. Tá aqui, ó. Tá tudo preparado. Tá tudo posto à mesa. Você vai sentar comigo à mesa. Você vai ter comunhão comigo. Você vai realmente querer a minha presença e desfrutar da minha presença, ou você vai tentar ainda resolver tudo do teu jeito? Você vai ficar colocando a tua mão, corre para cá, corre para lá. Não, eu vou levantar dinheiro. Não, eu vou dar um jeito. Não, eu vou trabalhar muito para poder conseguir as coisas. Querido, enquanto Cristo não for formado em nós, muitos vão ficar como vale de ossos secos. Enquanto Cristo não for formado em nós, muitos vão ser como esse filho perdido na vida. Porque imagina só, olha aqui, o menino estava lá na casa do pai. Ele deu valor à casa do pai? Ele enxergou o pai? Ele valorizou aquilo? Ele aproveitou aquilo? Ele entendeu o que estava realmente ao dispor dele? Então ele começou a enxergar o quê? Se eu pego a herança do meu pai e eu vou embora, agora eu vou ter vida. Agora eu vou viver. E outra coisa, né? Quem não garante que o irmão dele e ele, porque o irmão dele disse que ele se via como um escravo, não foi? Quem não garante que ele também estava se sentindo preso na casa do pai? Como um escravo. Sendo obrigado a ficar ali. Sendo forçado. Pai, dá minha herança aí, porque eu não quero mais ficar aqui não. Estou me sentindo sufocado, pressionado, cobrado demais. Nossa, tem que ir na igreja, aí tem que participar dos cultos. É porque, não, meu filho, se a tua vinda à igreja ela não é com prazer, você vê valor espiritual nisso. Você fala, uau, eu estou indo para a casa do pai, do meu pai. Se você perdeu isso, daqui a pouco você vai começar a vir menos, daqui a pouco você vai começar a falar que não dá por causa disso. Mas quando uma pessoa, ela está não buscando entender as coisas, mas ela está buscando conhecer o Pai,
ela vai valorizar o que ela tem com o pai. Agora, quando ela não está valorizando, quando aquilo já não é mais importante, você vê que aos poucos ela já não dá mais a devida atenção àquilo que ela deveria dar. Ela não aproveita como ela poderia aproveitar. Ela não, como diz a Bíblia, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são. Então eu sei que o dia mal chega. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, para terminar aqui e te botar em pé. Eu nunca vi uma pessoa, ela vir para a igreja, olha, desses anos todos que eu estou, e ela contribuir em algo no reino, ela fazer algo no reino, ela se dispor, seja membro, seja obreiro, seja pastor, seja o que for. É uma expressão que o rapaz usou num dos cursos que nós tivemos aqui. Essa terra é uma terra fértil. Diga comigo, o que planta nesta terra, diga, produz, frutifica. Então, o que é que acontece que muitas pessoas elas acabam retrocedendo e tendo perdas se é uma boa terra? A terra, essa terra aqui, ela é fértil. Diga comigo, mas essa daqui precisa permanecer fértil. E se ela não permanece, se entra qualquer outra coisa que erva daninha, qualquer outra coisa, espinho, qualquer outra coisa, o que vai acontecer? Você vai ver ela esfriando, agora não é mais com prazer, agora é meus direitos, agora não é mais com prazer, com satisfação, agora eu estou preocupado com as minhas necessidades, agora eu estou... Porque, vamos lá, necessidades é uma coisa muito pessoal. Quando uma pessoa ela tem uma necessidade, é porque é algo essencial para a vida dela. Tem gente que ele coloca que ele tem uma necessidade, mas são em coisas supérfluas, são coisas, né, que são passageiras, aquilo ali. Agora, quando uma pessoa ela entende que tudo na vida dela primeiro depende de se buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, por que ele vai buscar em primeiro lugar? Por que ele entende essa necessidade? Porque primeiro o Pai quer relacionamento. Ele quer comunhão. E ele nunca vai despedir uma pessoa de mãos vazias. Nunca. Então, eu gostaria que depois, caso você até quiser, eu posso até depois te disponibilizar o link dessa palavra, que teria muito mais para eu ler, teria muito mais para falar, teria muito mais referências. Mas esse pai, o coração desse pai, ele revela que ele não está em busca de morte, ele está em busca de vida. Ele quer vida. E ele quer que você lute pela vida, pela paz. E que saia de você a misericórdia como saiu dele. Não um julgamento, não uma crítica. Não alguém que está ali para apontar o erro, o defeito. Tem gente que ele é perito, ele é especialista em falar dos erros, das falhas das pessoas. Mas ensinar elas, falar com elas, instruir elas. Ela não tem um pingo de disposição. Ela não se importa com isso. Porque eu repito. Diga comigo, o vale reviveu, porque o profeta declarou, profetizou as palavras de vida que vinham do Pai.
Então, o que o profeta ele fez? E o que você tem declarado? Quando você está diante de um familiar que parece um vale de ossos secos, você está diante de uma situação que parece um vale de ossos secos, quando você está diante de uma situação que parece que você mesmo pensa assim, isso aí não tem jeito não, hein? Vou te falar, hein? Isso aí é osso duro, isso é difícil, é complicado, hein? O que você fala? É isso que você fala? Ou você profetiza, em nome de Jesus isso aqui já mudou, em nome de Jesus isso aqui já se transformou. Em nome de Jesus, isso aqui já foi mudado na minha vida. Eu não sou mais assim. Eu não penso mais assim. Eu não vivo mais assim. Amém? Então fique em pé, por favor. Com a mão no coração. Diga comigo, nessa manhã, eu vou declarar. Diga comigo tudo aquilo que eu acredito. Diga que pode e que vai mudar na minha vida. Diga tudo aquilo que ainda não foi transformado. Diga pela minha fé, a partir de agora, não vai mais ficar do mesmo jeito. Diga, eu vou liberar vida. Eu vim buscar vida e eu vou liberar vida. Diga, eu vim buscar vida e eu vou liberar vida. Diga, eu quero vida para minha família, para minha casa, para os meus filhos, para o meu casamento. Eu quero vida. Então declara a vida agora. Declara a mudança agora. Declara a transformação agora. Eu declaro em nome de Jesus. Se hoje está difícil, eu declaro amanhã vai ficar fácil. Se hoje está complicado, pelo poder da fé, isso está descomplicando a partir de agora. Se isso estava travado, eu declaro está sendo destravado agora. Se havia enfermidades, eu profetizo cura, que eles recebam cura agora. Se eu era dominado pela imagem, se eu era uma pessoa preocupada com a minha reputação, do que preocupado, ó meu Pai, em viver da maneira certa, a partir de hoje, eu serei um excelente pai, eu serei um excelente servo do Senhor, eu serei um excelente filho, eu serei uma pessoa transformada, com uma mente renovada. Eu declaro que a partir de hoje haverá vida na minha casa. Chega de brigas, de contendas, de divisões. Chega de sentimentos miseráveis. Chega desse pessimismo, desse negativismo. Chega. Eu quero vida. Eu quero vida. O Pai nunca muda. O seu amor nunca muda. Nós podemos mudar, mas Deus não muda. Então é por isso que nós precisamos dele, da ajuda dele, do auxílio dele, da força dele, da bênção dele, do poder dele, do favor dele. Eu te convido a colocar a mão ou no seu coração ou na sua cabeça e pedir para ele: Pai, me dá sabedoria. E você quer sabedoria para o quê? Pai, eu quero sabedoria para lidar com isso. Fala para o Pai: Pai, eu quero discernimento. O que você quer discernir, meu filho? Eu quero discernir isso. Fala. Pai, a tua palavra fala que o Espírito traz conselho. Senhor, me ajuda a ter esse coração capaz de estar aberto para ouvir os conselhos. E Deus chegar num ponto de aprender a aconselhar quem quer que seja. Eu quero esse Espírito na minha vida. Pai, eu quero, Senhor,
Eu quero ter o entendimento, eu quero ter o conhecimento revelado da tua palavra. Eu não quero ser igual, eu não quero viver igual. Eu não quero conduzir a minha vida da mesma forma. Eu quero o coração, eu quero ter um coração como o coração do Pai. Eu quero esse coração que olha para um vale que está morto e ele declara: isso aqui vai mudar, isso aqui vai reviver, isso aqui vai mudar, isso aqui vai reviver, isso aqui vai mudar, isso aqui vai reviver, isso aqui vai ser transformado, isso aqui vai ser mudado. Isso, eu quero, Pai. Eu quero que saia de mim misericórdia. Eu não quero mais que saia de mim uma má atitude. Eu quero que saia de mim, Pai, mais amor. Eu não quero que saia de mim o ódio, a raiva, o rancor. Eu quero que saia de mim, Pai, não é a covardia, não é a passividade, não é a procrastinação. Eu quero que saia de mim a coragem, a ousadia. Eu não quero mais que saia de mim as coisas que andam saindo, me incomodando, ficando nervoso, me irritando, perdendo a paciência. Não, eu não quero isso para a minha vida mais. Eu quero que, como o coração do Pai está sendo revelado, eu quero ter o coração segundo o teu coração, Pai. Eu quero ter o coração segundo o teu coração. Eu quero ter o coração segundo o teu coração, Pai. Eu quero ter esse coração, Jesus. Eu quero ter esse coração que honra o Senhor, que agrada o Senhor. Eu não quero mais ser essa pessoa. Fala para Deus, Senhor. Às vezes as pessoas falam que eu sou passivo, eu não aceito mais ouvir isso. Às vezes as pessoas falam que eu sou covarde, eu não quero mais ouvir isso. Chega, eu não vou mais ouvir. Não é porque, Senhor, eu vou ter controle de alguém, mas eu vou mudar de tal maneira, mas eu vou mudar em Deus de tal maneira, que isso não vai mais fazer parte da minha vida. Isso não vai mais fazer parte, a minha família não vai poder mais dizer que eu sou assim, assado. Eu não vou mais viver assim. Eu vou ser uma pessoa a partir de hoje, que vai estar numa crescente, que vai estar cada dia evoluindo, cada dia se tornando uma pessoa melhor. Eu declaro esse Espírito sobre você. Eu declaro esse Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de discernimento, de inteligência, o Espírito de entendimento, o Espírito que traz o conselho, o Espírito que traz vida, como foi profetizado a vida naquele vale. Receba a vida que você precisa, a paz, a alegria, a força, o poder. Receba a vida no nome de Jesus. Vida. E tudo aquilo que você deseja ser, isso já existe dentro de você. Tudo aquilo que você deseja ser, a pessoa que você deseja se tornar. Às vezes você olha para uma outra pessoa e fala: eu queria tanto ser assim. Fala para você agora: eu já sou assim. Eu já sou assim. Eu vivo dizendo: eu queria tanto ter isso, aquilo e aquilo outro. Eu já tenho, eu já sou. Isso já faz parte da minha vida. Eu queria tanto, sabe, que isso fizesse parte, que isso dominasse a minha vida. Pode dizer, pode tomar posse, pode declarar: isso já está na minha vida. Eu já vejo essa conduta, eu já vejo essa atitude, eu já vejo essa postura. Eu não serei mais como antes. Eu já sou a imagem e semelhança do meu Pai. Obrigado, Deus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. E que a cada dia, Senhor, ela esteja realmente aberta
para tudo que o Senhor está falando, para todas as mudanças. Porque como nós ouvimos domingo, se um problema não nos levanta, se um problema não nos faz crescer, se um problema não nos deixa melhor, o problema nos deixa pessoas difíceis, amargas. Fala para Deus, para eu encerrar, com a mão no coração, fala: Deus, qualquer problema que aparecer na minha vida, diga: eu não aceito eles me deixarem amargo, uma pessoa difícil, complicada. Diga comigo: eu, a partir de hoje, eu vou crescer, eu vou mudar, eu vou avançar. Diga: eu vou ficar melhor. Diga: cada problema, ele vem para me deixar uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais forte. Em nome de Jesus. Que assim seja, que ela creia nisso, que ela esteja aberta para isso e tome posse, no nome de Jesus. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.